estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa Cidade em Debate. E mais uma vez agradeço pela sua companhia, é sempre um prazer para nós ter a sua companhia e poder estar na companhia de amigos como esses aqui. Tá? Muito obrigada a você. Eu relembro que o nosso programa é reprisado no sábado, das 23 às 24 horas, ou seja, das 11 da noite à meia-noite. E mando um abraço para o querido amigo José Eva, que toda semana nos prestigia. Muito obrigada, Eva, e continue conosco. Meus amigos, no programa de hoje, nós convidamos dois amigos maravilhosos e que vocês certamente conhecem. De um lado, Pedro Bandeira, e de outro lado, Alessandro Bertoli. Ambos são ligados ao teatro, há muito tempo ligados a teatro aqui em Taubaté, pertencem ao grupo Orelha do Mundo, mas eles resolveram, como me disseram em outro momento, fazer algo diferente. Então, o Alessandro e o Pedro, que são diretores de teatro, se lançaram como diretor de cinema. Né? De cinema. E nesse próximo final de semana vai ser o lançamento do filme deles, que eles acabaram de produzir e de rodar e que está prontinho, vai ser lançado nacionalmente no próximo sábado, dia 21, e o nome do filme é O Pão Nosso de Todos os Dias. É um filme de Pedro Bandeira, com direção de Alessandro Bertoli, ambos bastante experientes no teatro e agora estreando muito bem no cinema. É sobre isso que vamos conversar com eles, sobre essa estreia deles no cinema e do filme que vamos assistir no sábado e no domingo aqui em Taubaté, e depois o país inteiro terá a oportunidade de também assistir. Alessandro Bertoli, Pedro Bandeira, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Não é a primeira vez que vêm aqui e fico muito contente. Faço uma ressalva, inclusive, meus amigos. Quando começamos com este programa Cidade em Debate, vocês vão se lembrar que o Alessandro Bertoli era o produtor do nosso programa. Portanto, é um homem multimídia, produtor de programa, de televisão, ator, diretor de teatro e agora diretor de cinema. É sempre uma alegria receber o profissional e o amigo Alessandro Bertoli e também o amigo e profissional Pedro Bandeira. Muito obrigado a ambos por terem comparecido ao nosso programa. E, Alessandro, eu peço licença e vou começar com o Pedro. Fica à vontade. Até pelo seguinte... Uma boa escolha. Vocês estão vendo que a amizade aqui fala alto, né? Mas por que eu vou começar com o Pedro? Porque o filme O Pão Nosso de Cada Dia, originariamente, era uma peça. É uma peça, né? E é uma peça do Pedro. Então eu gostaria que o Pedro falasse, antes de nós entrarmos no filme, propriamente dito, e no lançamento do filme, o Pedro falasse para nós da peça O Pão Nosso de Cada Dia, quando ela foi escrita, porque tem uma história maravilhosa, mas eu quero que vocês saibam dessa história, né? Quando ela foi escrita e exatamente do que se trata, Pedro. Boa noite, Sônia. Para começar a falar do Pão Nosso, ele é um texto que de 80, dos anos 80. Sim. No finalzinho dos anos 70 para 80. Tempo da ditadura, né? Em plena ditadura. O texto, a peça O Pão Nosso de Todos os Dias, ele enfoca a temática social. Sim. Né? Ele mostra 3 mendigos embaixo do viaduto, uma noite embaixo do viaduto dos 3 mendigos. Sendo que tem um mendigo já, que é esse morador de rua comunitário. Geralmente todo bairro, toda cidade tem. Você dá com todo mundo, recebe cobertor de outro, assim vai. A gente dá o nome de o morador de rua comunitário, né? Que ele pertence àquela comunidade. E esse mendigo, ele mora ali, ele vive ali naquela comunidade, embaixo do viaduto. E daí recebe
mais 2 mendigos são transferidos. Esse processo de limpar a cidade, de limpeza que os administradores usam, isso ainda usam, na época usavam e ainda continua, infelizmente é uma realidade. O foco da peça é isso, 3 mendigos embaixo do viaduto, mostrando o dia a dia, a trajetória, né? Uma rápida pincelada da trajetória de 3 mendigos embaixo do viaduto. É uma noite debaixo do viaduto. Sim. Quando eles são transferidos de uma cidade para outra com a intenção de limparem aquela cidade, eles são transferidos para essa nova cidade e ficam embaixo do viaduto. Eles se encontram embaixo do viaduto, onde já tem. E o interessante é que a peça vai mostrando essa noite dentro debaixo do viaduto. A prostituição, a droga, né? Mostra esse submundo. Não é um submundo dentro de uma violência, que nem é essa a intenção. Mostra até um pouco de romantismo. Mostra a realidade. Mas não é aquela. Não mostra só isso, mostra também. Não é aquela coisa pesada também, não é aquilo, entendeu? De chegar e. Eles vão contando o dia deles. E com isso vai tendo foco. A prostituta. Usuário de droga. O usuário de droga. Mas também tem um lado, que é assim, o outro lado da sociedade que a gente mostra, que é o lado das pessoas que são caridosas, que têm um olhar diferenciado para esses moradores de rua. Que são os próprios evangélicos que vão lá tentar levar uma palavra de conforto. O centro espírita. Tem o pessoal do centro espírita que vai levar sopa. E são coisas que... a solidariedade. A solidariedade. Esse lado. Mostra o lado o lado amargo e tem também o lado do solidário. No filme, a gente consegue até trabalhar melhor, né, com essa imagem, né? No texto teatral é mais subjetivo. Mais subjetivo. Deixa eu tentar entender uma coisa. O filme ele é rodado debaixo de um viaduto, onde 3 mendigos fizeram morada debaixo desse viaduto, sendo que um é fixo, né, e os outros 2 vieram, são migrantes, vieram de outras cidades. Se migram ali. E foram morar. Se migram não, são forçados a vir de outra cidade. São transferidos para. E ali debaixo do viaduto, eles constroem a vida deles, né? Explanam tudo, as histórias que tem. Porque mas parece que não é um mendigo, pelo menos o líder da comunidade, aí o líder deles. É o prefeito. O mendigo que já mora ali estabelecido, ele é uma pessoa diferenciada. Isso que eu ia falar, ele não é uma pessoa totalmente diferenciada? Ele é diferenciado. Fica aí pro lúdico, com as falas dele, você criar uma história pregressa dele ao filme ou à peça. Você mesmo imagina o que ele poderia ser, porque ele tem uma boa fala, ele tem uma noção de política, ele tem uma noção contextual do que é a sociedade. Entendeu? E tem o desequilíbrio mental também. Exatamente, e fica perceptível esse desequilíbrio mental. Então, se você usando o lúdico, você consegue visualizar a história pregressa dele. Pô, esse cara era alguém na vida, era alguém que tem um certo nível cultural, que teve oportunidade de estudo e que em algum momento deu alguma pane foi absorvido pelo sistema. Na verdade é isso mesmo. E foi parar embaixo do viaduto, que é a coisa mais comum da gente se ler por aí. Tem até um poeta em São Paulo agora que um morador de rua que ficava lá em cima do canteiro. Se o pessoal buscar na internet vai encontrar essa história. Ele ficava no canteiro escrevendo e um dia um motorista, por curiosidade, parou e falou, pegou para ver o que ele escrevia, que todo dia passava ali e via ele escrevendo. E foram vendo poesias belíssimas. Certo. Então esse rapaz parou, recolheu esses textos, levou para uma gráfica, editou e ele lançou esse livro. Sim. Um livro de poesia. Então, cara, no meio de São Paulo, num canteiro, ficar escrevendo poesia, o cara tem que ter... Deu uns 5 minutos qualquer na pessoa, uma pessoa que tem o quê? Formação, uma pessoa engajada numa série de coisas, mas lá pelas tantas deu
eu não sei exatamente o que chamar, um pânico, um 5 minutos, coisa que não valha, um surto psicótico. E a pessoa então foi para a periferia. Exatamente. Né? Isso é uma periferia, né? Você foi viver à margem. Ele foi viver à margem. Viver à margem. E é o que no filme é o personagem. É o prefeito. É prefeito porque ele é dono, ele se administrador. se intitula prefeito ali do local, do viaduto. Sim. Entendeu? Dá a se entender que ele administra ali aquele pedaço. Sim. Entendeu? Então ele fica morando ali e ele se intitula como prefeito dali. Entendi. Veja bem, você contou um caso, Pedro, eu me lembrei também agora. Realmente isso é muito comum acontecer. Caso de Carolina de Jesus. Sim. Né? Caso de Carolina de Jesus, que catava papelão e à noite no seu quarto escrevia as suas impressões durante o dia, que virou um dos romances mais conhecidos do mundo, né? Que é o quarto de despejo, né? Quarto de despejo. Quarto de despejo. Quarto de empregado é outro texto. O quarto de despejo é Carolina, que foi, acho que justamente no ano 70, mais ou menos. É quando descobriram, né? Quando descobriram. Nessa época mesmo. Nessa mesma época. Nessa época. O Audálio Dantas descobriu. Audálio Dantas, né? Nessa época. Então quer dizer que isso realmente ocorre. Agora o Pedro disse que o personagem prefeito tem um desequilíbrio mental, né? Eu vou fazer aqui uma provocação. Ele tem um desequilíbrio mental ou ele é totalmente equilibrado? E aí que a gente não sabe. A minha intenção de escrever o personagem o desequilíbrio é uma justificativa, né? Eu considero, inclusive eu faço o personagem, eu considero que ele foi absorvido pelo sistema, foi derrotado, o próprio sistema, entendeu? O próprio sistema engoliu, a palavra melhor é essa, o próprio sistema. Ele foi engolido, tragado pelo sistema. Ele foi tragado pelo sistema. Essa a minha intenção no texto, e até quando eu vou fazer o personagem, eu tento colocar dentro desse parâmetro, né? Então eu acho que ele não é desequilibrado. Ele pode até ser uma máscara também, né? Sim, é a falta de opção. Se ele É. foi engolido pelo sistema, você tem que socar. Porque há de convir. Agora, uma coisa assim que me deixa um pouco triste, que poderia até me deixar envaidecido, mas que isso foi feito na década no final dos anos 70, quando já nos anos 80. Então, o texto eu terminei o texto em 80. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o texto original que o Pedro tem o carimbo da censura. Isso que eu ia falar, como é que você lidou no período da censura com isso? Porque fazendo uma crítica social, né, no período da ditadura. Mas é que também a ditadura, ela tinha uma coisa, ela podia ter uma visão seguinte, um autor de teatro em Taubaté, uma cidade do Vale, na época com 100 e poucos mil habitantes. E aquela famosa da ditadura A ditadura burra? Não, a ditadura, entendeu? Ela viu que ela... E talvez preferiu também, não entendeu também, porque quando você... Para você falar de mendigo, é uma coisa que não interessa muito, né? Mas dentro do contexto. Dentro do contexto, né? Na época, não era como morador de rua, porque o morador de rua. O morador de rua, viu? O morador de rua e o artista de teatro amador não tinha um peso. Então daí a se dizer que a censura é burra, porque ela ficava preocupada com algumas coisas e deixava justamente o que interessava passar. Agora, infelizmente, de 80 para cá, o texto terminei em 80, já em 80, de 80 para cá dá 36 anos. E a realidade ainda é a mesma. Ainda está aí, os prefeitos ainda estão jogados, o Groselha, eles ainda estão embaixo dos viadutos. E ainda existe, eu pergunto, quando chega em determinada época, algumas cidades tiram os seus mendigos da rua. Ainda tem. Ainda tem. Esse processo ainda existe. Infelizmente, eu acreditava na época
que 20 anos depois, até quando a ditadura começa, né, a cair, a distanciar, né, porque os movimentos cultural tal, eu achava que poderia acontecer, mas que chegasse hoje, 36 anos depois, com essa expectativa que a gente põe o texto ainda, que quando a gente vai... A atualidade, o texto ainda está discutindo. Atemporal. Tornou-se atemporal. O que eu digo, poderia fazer bem para mim. Eu preferia que não fizesse, se fosse que tivesse morrido, superado. Que eu tivesse. Se não tivesse, assim, hoje a gente não vai montar esse texto. Que ele pertencesse. Porque ele é de uma outra realidade. Sim. Nós ficaríamos contentes com não, isso. Que ele não pertencesse à dramaturgia de hoje, que ele pertencesse à história do país. Sim, que ele tivesse sido superado. Que ele tivesse sido superado, que ele fizesse parte da história, do momento de nós. Esse seria o ideal. Esse seria o ideal. No entanto, é um texto atual. Né? É um texto atual. Mas voltando nessa sua pergunta, eu tive uma experiência de trabalhar em Campos do Jordão 8 anos. E eu sempre, no local que eu trabalhava, era um local aberto, sempre tinha o pessoal que dormia na varanda. E quando chegava na época da temporada, eles vinham chegar e falavam: agora a gente tem que arrumar um lugar para ficar, porque a Kombi da assistência social passa e leva a gente para o sul de Minas. E levava mesmo, porque era o seguinte, era a única época que a gente chegava lá, não via eles dormindo ali. E a cidade totalmente sem nenhum morador de rua, sem nenhum andante, sem nenhum pronta para ser drogado, andando, perambulando por ali. Se vocês forem lá fora de temporada, vocês vão encontrar no batalhão lá da polícia não mais que 2 ou 3 viaturas para atender toda a cidade. Agora, quando vocês vão na temporada, você tropeça em PMs na rua para proteger a elite que vai lá. É isso. Então, resumindo, né? O texto... É a segurança. O texto hoje... A segurança. O mendigo representa a insegurança. Entendeu? Ninguém quer ir passear na Suíça brasileira e dar de cara com um morador. Eu vou fazer peço licença para discordar, não é nem a insegurança. Ele, primeiro, no meu ponto de vista, representa o feio. Exatamente. Ninguém quer ir na Suíça brasileira ver um segundo, ele representa a realidade. E o que é feito numa cidade turística para ser mostrada? O lúdico. O lúdico, o belo, tudo que for bonito, que for lindo, que for tudo. Ou seja, mascarado. Exatamente. Algo maquiado e mascarado. Aliás, assim, eu tenho um carinho por Campos do Jordão porque eu conheço pessoas maravilhosas de lá. Obrigado pela parte que me toca, Alessandro. Minha mãe é de Campos. Entendeu? Tem pessoas maravilhosas lá e tudo, mas eu tenho pena da cidade, porque a cidade só funciona na temporada. Ela só tem atenção na temporada. Se você for fora da temporada, você vê o descaso que é com a população, o descaso que é com os moradores, o descaso que é com tudo. Até pouco tempo atrás, a prefeitura de lá não tinha sede. A prefeitura foi entrada com mandato de despejo, porque a prefeitura não pagou o local que ela estava. Agora que arrumaram lá algum lugar para ela ficar. Então, é uma cidade realmente lúdica, que só funciona naquela época do ano, 2 meses do ano. Depois, acaba-se o conto de fadas. É um problema da urbanização, né? Da exacerbada também. É um negócio que você vai... E também a falta de interesse da própria classe política, né? Mas eu prefiro não discutir esse assunto. Isso, eu quero retomar a peça, por exemplo, essa peça que foi apresentada nos anos 80, com esse problema que o Alessandro fez um paralelo, que é atual. Ela teve premiação naquela época? Ela foi premiada? Eu tive... Não, a premiação até é engraçado. Eu vou assim, rapidamente, vou só contar uma história para você. Em 82, o Sesc Pompeia tinha um festival milionário. Festival internacional de teatro no Brasil, era sediado no Sesc em São Paulo. E eu escrevi
escrevi a peça para participar do festival. Para participar, tentando. Lógico, você está no trabalho, queria mostrar na época. E, bom, depois de passados uns dias, eu recebi o texto de volta, o texto não foi aprovado e tal. Depois de 2 anos, me aparece um dia o diretor-geral da época, no SESC de São Paulo, apareceu, queria falar comigo. Na época nem telefone tinha lá em casa, lá na Estiva, nem para me desculpa, conseguiram achar um telefone no vizinho, já não. Aí tá, marcou um encontro comigo lá ali no Centro Cultural na época. E daí chegou. Eu queria. Ele tinha passado um aviso anteriormente que ele queria ver a peça. Marcou o dia, coisa de 15 dias e tal, daí nós fomos apresentar. Para ele lá no SESC, no SENAC. Bom, ele voltou 2 anos depois, eu vou simplificar só para você. Ele voltou 2 anos depois para dizer para mim assim: eu li teu texto e eu queria conhecer você. Para dizer que eu não aprovei seu texto porque eu não podia, as instituições sobrevivem, questão monetária, questão de dinheiro. O seu texto tinha lá 2 latas e uns gravetos queimados. 2 latas e o graveto queimado, só isso era do cenário. Se você vai e ganha o festival, como é que fica a nossa instituição? Tem que justificar. Como é que eu justifico? Eu vim te dar uma satisfação, coisa que nem precisava, porque ele tinha todo mundo, o movimento cultural na época, ele tinha todo mundo na mão. Pelo menos em São Paulo ele era o... Entendeu? Eu vim para dizer para você. E que se amanhã depois você for reconhecido, você pode contar isso, que não tem problema nenhum. Então, o preço, porque não interessava para a instituição discutir isso, colocar isso lá. Mas eu viajei com o texto, eu viajei com o texto. Sim. Eu fiz algumas cidades de São Paulo, né? Mas isso dentro do movimento estudantil. Né? Dentro da universidade eu fiz. Eu fiquei 2 dias lá no Teatro Procópio Ferreira com esse trabalho, que era até uma coisa meio... O palco do Teatro Ferreira deve ter acho que uns 8 metros de comprimento, 12, não sei, com uma profundidade tanto quanto de comprimento, e eu aquelas 2 latas e um saco de graveto lá, mas foi bem aceito na época, foi entendido na época, entendeu? Sim. E até sou feliz tive a sorte de ter um texto que sobreviveu. 30 e poucos né? anos. E essa foi a primeira montagem com o Pedro. Depois, com o Orelha do Mundo, já nessa época o Pedro era do Aquários. Sim. Eu não era nascido ainda. Outra companhia de teatro. Era outra companhia de teatro. Depois, com o Orelha do Mundo, já com o Orelha do foi Mundo, visto foi em 2004. Pelos dinossauros. O texto... Aí a gente remontamos isso com pessoas novas, inclusive o Pedro estava ali, que é a direção dele também, no Mapa Cultural de 2004 ou 2005. Nós recebemos 5 prêmios com essa peça. Foi melhor texto, melhor iluminação, melhor direção, eu com ator revelação, e teve melhor sonoplastia, não sei. Melhor a música, foi melhor. Melhor então música original. Melhor música original. Mas é um texto bom, mas caiu novamente naquilo que aconteceu com o Pedro lá atrás, porque o que aconteceu? Nós ganhamos 5 prêmios e não ganhamos o mapa. Que contradição. Porque não era interessante levar 3 atores com roupa rasgada, Sim. novamente com 2 latas e uns gravetos. Não, mas é que... O Mapa Cultural Paulista que tem aquele... Pompa. Pompa. Não porque o teatro, por mais que você veja o movimento cultural que precisa o povo assistir o teatro, mas o movimento não interessa pela popularidade que torne-se uma coisa popular. O movimento, a elite
Do teatro. Do teatro. A elite do teatro, ou pseudo-elite, eu não sei também. Eu não sei. Porque você vê, qualquer um começa a fazer teatro, já se. Né, a gente tá cheio disso. A gente conhece. O movimento, o que você vê aqui, isso faz parte no contexto geral. Tá. Entendeu? Nós encontramos uma última vez que nós tivemos um movimento estudantil, né, lá em Minas, né? Sim. Encontramos os grupos de teatro do Rio, entendeu? Eles estão assim, estão ralando, né, com a unha, e estão ralando e estão com aquela pompa, você entendeu? Aquela pompa, que o teatro vai salvar o... Certo? O teatro é a salvação. Deixa eu só organizar. A elite teatróide do teatro. Espera um pouquinho, Pedro. Vamos focar aqui. Então, esta peça foi apresentada originariamente pelo Pedro no grupo Aquários há muito tempo. Na época dos... Num segundo momento, ela foi apresentada pelo grupo Orelha do Mundo, Alessandra Bertoli e os seus, precisamente nos anos, lá por volta de 2004. Inclusive, esta peça ganhou 5 indicações no Mapa Cultural Paulista, mas não levou o mapa, porque nós estamos aqui fazendo a seguinte leitura. Porque o texto dele, na verdade, ele tem mais mensagem do que plástico. Tá, e o mapa é feito de plástica. O movimento, a cultura é feita de plástica, né? Então tem que ter beleza, tem que ter colorido, tem que ter um cenário milionário, iluminação milionária, não sei o que milionário, e ele é um texto simples cuja força estava no texto. O texto estava na palavra, né? No texto. O verbo. O verbo. O verbo. Vamos direto no assunto, o verbo. Exatamente. Né? Então, é isso aí. Agora, vamos focar agora nessa terceira fase da peça, que teve, repito, fase 1 com Pedro na origem, fase 2 com Alessandro, também como peça no grupo Orelha do Mundo, e agora a peça ganha linguagem de cinema. De cinema. Então vocês vejam que é uma peça forte, que ela vem resistindo ou se atualizando em 36 anos, né? Se mantendo na ordem do dia 36 anos. Então vamos lá, Alessandro, em cima do que está acontecendo no momento. Onde foi gravado e qual o custo deste filme? Porque eu já conversei com o Alessandro, nós somos amigos, repito, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso, no custo desse empreendimento, desse trabalho maravilhoso que vocês irão conhecer sábado e domingo em Taubaté, e o Alessandro vai dar detalhadamente como foi a produção e a direção desse trabalho. Pois não, Alessandro? Na verdade, assim, a gente teve... faz 22 anos que a gente está com a Orelha do Mundo. Então é um casamento, é mais tempo que eu tenho de casado. Orelha do Mundo é o grupo de teatro. Então, chega uma hora que você precisa criar coisa nova, senão desfaz, senão acaba, você precisa reinventar sempre, você precisa de coisa nova. E aí, nessa discussão, o que a gente vai fazer para esse ano, qual o trabalho que a gente vai fazer para esse ano, surgiu a hipótese de fazer uma coisa nova, de experimentar a linguagem audiovisual. Que texto nós vamos levar? Vamos levar, através de muito debate, chegou à conclusão que o melhor texto seria esse. Pela a temporalidade, vamos falar assim, dele, um pão nosso. Pela facilidade também. Facilidade. Né? E aí a gente resolveu, como o texto já se falava embaixo de um viaduto, e aí então, nós fomos premiados, porque Taubaté tem vários, né? Então a gente saiu em campo fazendo qual seria o melhor set. O viaduto escolhido foi o viaduto ali, o que o pessoal chama de viaduto torto, que liga a 4 de março na Estiva. Sim. Né? Ele é um local bom porque tinha a linha do trem que passava do lado, tinha bastante movimento aqui, e a gente queria dar essa sensação de movimento mesmo no filme, de ter gente passando durante a gravação, para ficar uma coisa bem original, bem realista, mais realista possível. O interessante só é que todos aqueles elementos que tinham no texto que a gente falou aqui no começo da entrevista, a prostituição, a droga, a violência, a caridade, tudo isso, quando nós fomos visitar os viadutos, nós achamos. Nós achamos. Então aí foi que a gente falou, poxa, há um ponto comum em tudo. Há um ponto comum em tudo, a gente precisa realmente fazer, acho que a gente acertou. Porque isso realmente não é nada imaginário, é uma coisa que realmente acontece.
Então foi feito embaixo ali do viaduto, foram em 18 gravações, 18 dias assim alternado, porque tinha dia que a gente ia gravar, tava ventando, aí você ligava o áudio, ficava aquele vento, não dava. Outro dia o trem que estava quebrado, funcionando ali, fazia aquele barulhão enorme, não dava para se gravar. Outro dia estava frio demais. Então a gente tirava o lê da gravação, fazia para cá. Então era assim, a gente. Mas ao total foram 18 dias de gravação, sempre no horário da noite. O custo, o Pedro não gosta de falar disso. Porque é o seguinte, foi muito caseiro, foi totalmente caseiro. Como é um texto assim, experimental. Eu queria que você não te interrompendo, já te interrompendo, Alessandro, não gosto de interromper, mas é necessário. Explica para o público o que é um trabalho experimental. É experimental por quê? Porque o texto em si não foi feito direto para o cinema. É uma peça de teatro que foi se adaptado para uma linguagem audiovisual. Nós não somos profissionais de cinema, nós somos profissionais de teatro. Então por isso que eu gosto de falar. E a distinção? Lógico que são linguagens totalmente diferentes. Sim. Entendeu? O cinema é muito mais fácil que o teatro, entre aspas, né? A parte de interpretação, sim, mas a parte técnica é muito complicada. Sim. Entendeu? Você ter uma boa iluminação, você ter um enquadramento da cena, você ter a parte de edição é muito chata de se fazer, é muito detalhista. Então, isso são coisas que a gente estava experimentando. Por isso que eu falo que é um trabalho experimental. Sim. Quanto ao custo, voltando lá... experimental, mas que deu certo. Que deu certo. Deu certo Porque a gente tinha noção do que estava fazendo. Né? É uma experiência, deu assim... E o resultado surpreendeu até a gente. Tremendo. Eu fiquei com medo. De não dar certo ou de dar? Me surpreendeu. Lógico, o meu entendimento de cinema não é zero, nunca... acho que houve, a princípio, depois que a coisa aconteceu, que você vai ver lá, eu acho que quando teve que mexer no texto, que a linguagem muda. A linguagem muda, o ritmo, o espaço gramatical é diferente, né? Eu acho que eu fiquei enciumado. Tá. Mexer, eu acho que... E eu fiquei muito com ele, né? Eu acho que o que aconteceu, eu fiquei com ciúme de mexer no texto quando há aquela mudança, essa diferenciação que é o espaço. Mexendo no seu filho. No meu filho. E foi necessário. E foi necessário. Isso, o Alessandro foi até, sabe, sim, muito sensível para observando o máximo. Teve isso, eu já disse isso para ele várias vezes e vou dizer agora aqui no ar. Ele teve uma capacidade, uma sensibilidade para entender, né, a profundidade do trabalho que ele tinha na mão, do texto, que foi um negócio assim, ficou lindo. Quando eu vi, eu falei assim, eu cheguei em casa e disse, meu Deus, mas eu não quero ser aquele pai babão, não quero ser aquele cara que é o filho porque o filho da gente é o mais lindo, né? Mas ficou, as pessoas que vão ver, sabe, uma coisa caseira, uma coisa que ficou um custo baixíssimo. Não tenho que nem dizer. Então não diga, mas só diga que não diga número. Ficou menos de R$500. Mas não é a questão. O que houve empenho. O que eu acho, sabe o que houve? Sabe o que as pessoas vão ver, vai perceber isso. Houve empenho, houve sinceridade nossa, houve amor no que nós fizemos. Nós fizemos aquilo. Criatividade, houve muita criatividade. A gente criou. Quando foi fazer a edição do filme, eu fiquei, deu uma luz na minha cabeça, vamos colocar aqui, vamos mexer aqui, vamos colocar aqui, e depois o conjunto, entendeu? Porque quando ele dirigindo, ele captou essas coisas, ele pegou o conteúdo, né? O conteúdo do texto que estava ali, porque trazer uma peça de teatro para o cinema deve ser um negócio complicadíssimo. Então deixa eu tentar organizar aqui. O Alessandro me disse e acabou de dizer agora para todos nós
que foi um custo baixo. Baixo. Não precisa nem dizer, ele acabou dizendo aqui que Foi menos de 500 reais. Qual a nossa preocupação? Houve empenho nosso. A nossa preocupação era o quê? Era a luz, para ter uma qualidade de imagem boa e agora desculpa, senhor, mas eu vou falar, a prefeitura, a gente tinha tomadas lá, o que o pessoal está passando hoje, o pessoal lá na praça lá, nós passamos no filme, porque já tinha luz, tinha tomada, eu me ofereci a dar o técnico, a dar o material, era só para eles permitir, assinar o papel, falar assim, pode ligar a tomada lá, uma tomada. Nós não íamos ligar numa tonelada de equipamento, ia ligar só 4 lâmpadas. Então, eu acho que foi isso que... E eles não autorizaram. Eles quem? A prefeitura não autorizou. Entendeu? Então, esse trabalho não tem nenhuma contribuição da Secretaria de Cultura? Não tem. Não tem nada, foi totalmente independente, nem com uma tomada a prefeitura nos ajudou. Então, o que a gente... Nós usamos a bateria. Nós usamos a bateria dos nossos carros. A gente teve que comprar um conversor, que o custo, eu vou entrar no custo, é isso. Foi o conversor, 2 conversores que transformam 12 volts em 110 para a gente poder ligar os equipamentos nossos. E um microfone bom para ter um áudio bom. Foi esse o nosso custo. Quer dizer que prevaleceu a criatividade. Sim, o que prevaleceu. A criatividade e o talento. Bom, agora recentemente também a gente viu aquele desenho que ganhou lá o Oscar, foi indicado, né? Foi indicado, aquilo também teve um custo, aquilo era um trabalho caseiro também. Sim. Entendeu? O cara arregaçou a manga, gastou do bolso dele, a mulher dele ajudou, amigos do vizinho, ele contou com todo. E o nosso trabalho também ficou dentro dessa. Entendeu? Todo mundo. As pessoas foram para lá debaixo do viaduto, que não é um ambiente fácil. Não é, entendeu? É um ambiente pesado. Porque a carga é pesada, né? As pessoas vêm para ali para resolver os seus problemas internos. Ali eles vêm e ali eles soltam o cachorro mesmo. É casal que vem ali para... vem brigando de lá, sai de lá, vem brigando, chega ali e nesse tempo todo que nós ficamos lá, a gente deparou com isso, entendeu? Foram lá, tinha uma cena que punha fogo, essa realidade que está acontecendo no dia a dia aí, de colocarem fogo nas pessoas que estão dormindo. Antes de acontecer de fato com um morador de rua que Taubaté. Eu quero fazer uma pausa. Chamaram a polícia. Pera um pouquinho, Pedro. Essa cena que existe no filme de alguém atear fogo num morador de rua, essa cena existe no texto original? Não, no texto original não. No texto original não. E a gente foi uma adaptação que a gente fez. A gente foi colhendo primeiro a gente fez na verdade a gente fala que isso foi uma coisa que foi lá, mas demorou um tempo para acontecer, porque primeiro a gente fez uma pesquisa, né, ambiental, né? Essas coisas que a imprensa estava trazendo, que queimou falando lá, e a gente foi buscando isso. Sim. Só que para montar uma cena dessa é difícil, é um negócio que é difícil, demorou muito. Então, nesse tempo que demorou, chamaram a polícia porque tinha alguém colocando fogo no Vendigo embaixo do viaduto. Quando a gente percebeu, a gente estava rodado de polícia para a gente explicar que aquilo era uma gravação de cinema. E aconteceu coisas engraçadas também, sabe, senhor? Eu tô dormindo, eu tinha um cobertor que eu peguei e cortei. Eu fui sair de casa, não sabe fazer uma cena, o cobertor comprido, eu cortei o cobertor no meio. Nossa, esse cobertor é grande, para que esse cobertor grande desse jeito? Cortei o cobertor e deixei e levei para lá. Aí tô com os 2 pedaços dentro da... Aí quando nós terminamos a cena, chegou um rapaz e falou: você não arruma esse cobertor para mim? Eu falei, né, daí no primeiro momento eu falei, não arrumo não, porque era o cobertor que de cena. Eu falei, não arrumo não, mas na hora eu lembrei, daí ele falou, eu falei, não arrumo não, daí ele falou, não, sabe por quê? Eu sou de sul de Minas aqui, e eu vim arrumar emprego aqui em Taubaté, e eu não tenho lugar para ficar. Eu não tenho, tá aí, eu não tenho lugar para ficar, esse cobertor me quebra o galho, porque eu já achei um lugar para uma marquise, para eu dormir.
Falei, nossa, rapaz, você me perdoa, porque eu tenho um pedaço do cobertor aqui. Você está vendo essas coisas? Tudo isso, eu acredito que tudo isso enriqueceu o nosso trabalho. Sim. Sabe, essas coisas que Deus dá a oportunidade de você fazer. Sabe? Sim. Eu na hora assim, falei, nossa Deus, que coisa gratificante. Poder, eu falei, amigo, leva isso que tá aqui ó, para você. Ele falou, ó, E o pessoal passava e pedia cigarro. Pedia cigarro para nós. pedia até... pinga, você não tem pinga, você não pra tem vender a droga, o quê? 20 metros da gente. Usava... Então, essas coisas enriqueceram o nosso trabalho. Acho que isso tá... Acho que o maior custo que nós tivemos foi esse presente. Foi esse presente, sabe? A maior dado, o maior... Isso, agora, eu quero tocar num ponto aqui. Você veja bem, um filme que está falando da... Vamos usar uma frase do Nelson Rodrigues, da vida como ela é. Da vida como ela é. Da vida como ela é. Ou seja, repetindo só, para afirmar, debaixo de uma marquise, moram 3 moradores de rua, e ali debaixo daquele viaduto, no dia a dia deles, acontece de tudo. De tudo, né? Namoro, briga, separação, aproximação, religião, pregação, solidariedade de uns, descaso de outros, e assim por diante. Então a pergunta o que se objetiva passar, a mensagem que se objetiva passar ou provocar com esse filme? Eu acho que a ideia do Pedro, depois ele pode se complementar ou discordar da minha visão, ele fica à vontade. Pelo menos para mim é o seguinte, a mensagem que o texto passa e que a gente quis passar é o seguinte, é que o morador de rua não é um objeto, ele não é uma árvore, ele não nasceu ali. Não é um robô. Não, entendeu? Ele não faz parte do cenário. Ele é uma pessoa, ele tem história, ele teve, em algum momento ele teve família, em algum momento ele teve um pai, ele teve uma mãe. Eu acho, Alessandro, que ele faz parte do cenário, mas ele não é uma pessoa, que ali é o fim. É o fim. Ele não representa nem o começo, necessariamente nem o começo, e necessariamente não representa o fim. Porque é geral, quando você passa e vê um morador de rua, ou tem alguém pedindo no sinal, às vezes você tem ajuda por desencargo de consciência, fala, minha parte eu fiz. Sim. E você vai embora e quer esquecer aquilo. E é por isso que isso continua tendo. Sim. Entendeu? Porque a população, eu acho que é o seguinte, faz a parte dela pagando imposto, mas não cobra das autoridades combater isso com a seriedade que devia. Certo. E não é porque a pessoa mora debaixo de uma ponte que a pessoa que ela não tem sentimento, que ela não tem vida, que ela não ama, que ela não gosta, que ela não tem fome, que ela não sente frio. Certo. Que ela não se sente tocada quando é acariciada, quando acariciada é um ser humano, então recebe um presente, recebe uma oração. Uma palavra, um carinho. Resumindo, é para lembrar que gente que mora debaixo da ponte é gente como a gente. É gente como a gente. É isso, Pedro? Então, olha, acho que a mensagem que eu quero mandar me veio agora, está me clareando. Acho que está me esclarecendo algumas coisas. Eu vou simplificar. Eu acho que a mensagem que eu quero passar é que eu possa dividir o cobertor ainda. Tá, bonito. Que eu possa, que Deus me dê a oportunidade de poder estar dividindo meu cobertor. Tá, bem bonito. O cobertor vem como símbolo aí. Acho que é isso. Né? É isso, essa é a mensagem que eu tenho para passar. Tá. E inclusive com quem mora debaixo de uma ponte. Exatamente. Por os motivos que nós... Que as pessoas possam estar distribuindo a metade do seu outro cobertor, do seu... Bacana. Bacana. Acho que essa é a mensagem. Acho que é isso que... E essa experiência do filme, vamos simplificar nisso, não precisa, acho que nem isso. E é isso não preciso nem... Mas é isso que mantém a peça atual, né, 36 anos depois de ela ter escrito. Porque
essa vontade de dividir o cobertor. De dividir o cobertor, acho que é isso. Carregamos com a gente. Sim. Eu acho que é isso que é, a mensagem é essa. Tem quem não carregue, mas tem quem carregue. Tem quem carrega. Tem quem carregue. Certo? Né? Tem quem vai E lá, essa dá um divisão, conforto. várias instituições fazem isso, certo? Tá fazendo, as instituições estão fazendo, as pessoas têm que começar a fazer. Sim. Né? Aqueles que não fizeram, dá a oportunidade de fazer. Né? Sim. Cada um faz a sua moda. Cada um faz a sua moda sua também. Linguagem, né? Na sua linguagem, dentro das suas possibilidades. Né? Porque o dividir o cobertor, se me permite, é um símbolo. É um símbolo. É algo simbólico, né? E que a gente... Como dividir o pão. Como dividir o pão. Então podemos fazer isso de diferentes maneiras, usando a simbologia do cobertor e do pão, né? Vamos agora ao serviço. Esse filme será comercializado? Eu acredito que não, porque você disse que ele é experimental, né? Então, nem no primeiro momento e nem em momento algum? Comercializado não, eu acho que a gente não tem... nunca foi pretensão nossa comercializar, vender, ganhar dinheiro, ou ter algum recurso com isso. Mesmo que seja para suprir as nossas despesas que a gente teve, a ideia é realmente fazer de graça para que o maior número de pessoas assista, veja o trabalho e entenda a mensagem. Porque eu particularmente, nunca, desde o primeiro momento que eu pisei no palco, eu senti a responsabilidade de estar no palco passando alguma coisa para quem estava ali embaixo. Era a oportunidade que eu tinha de estar transmitindo alguma coisa. Então, eu nunca fiz uma peça que o texto não tivesse alguma coisa, alguma mensagem para passar. Tá. Então, eu acho que jamais eu vou fazer algum trabalho que não passe nada, por fazer. Por fazer. Que passe nada. Então, eu acho que a ideia de não comercializar... Fazer por fazer não é gratificante. Não é gratificante. Não justifica. Não justifica. Todo o esforço, todo o investimento, tudo. Entendeu? Eu acho que assim, não preciso de ficar, com perdão da palavra, masturbando o ego. Tá. Entendeu? Como a gente vê por aí. Certo. Eu faço porque curto, porque gosto, porque acredito que isso vai contribuir de alguma maneira para algumas pessoas. De serviço. Tá. Voltando no serviço, quem abriu as portas para a gente nesse primeiro momento foi o Beto Camargo, com o projeto Teatro Popular que ele está desenvolvendo já faz um ano. Alô, Beto, um grande abraço para você, nosso grande companheiro. Que também está no filme. Que também também é nosso companheiro aqui da TV Cidade. A gente vai agradecer também a participação dele, que com a maior boa vontade ele aceitou, ele participou com a gente, está colaborando na divulgação do trabalho. Aliás, o Beto sempre de boa vontade para colaborar com todo mundo. Principalmente se ele se falou em arte, o Beto ele já tem um coração grande. A cultura está sofrendo uma certa represália nesse momento, mas isso supera. E assim, o Beto é um dos que estão na contramão. O Beto é um dos nossos. O Beto é um dos nossos. Porque esse projeto de teatro popular que ele está fazendo, o teatro a R$10, ele conseguiu uma parceria com a prefeitura, graças a Marta Serra, que entendeu o propósito dele. Mas graças também ao grande projeto do Beto. O projeto, ela entendeu a magnitude do projeto dele e não poderia deixar de fazer, porque seria um crime. Sim. Então, ela cedeu o Centro Cultural para ele desenvolver esse projeto, que consiste no quê? Em levar grupos de teatro de Taubaté nos finais de semana com convite a preço popular, que é R$10, e tem sido um sucesso. A bilheteria é totalmente revertida para os grupos. Tira ali o imposto que tem que pagar para a prefeitura mesmo, que é o ISS, que isso é obrigatório em qualquer lugar, e ele não fica com nada. Isso vai direto para o grupo, que é uma forma de fomentar, incentivar o grupo. Cria um fundo para ele mesmo, para ele para o próximo trabalho, trabalho assim por dentro. E tem sido um sucesso. A gente vê que a maioria das apresentações é lotada, tem gente que não consegue ir assistir, tem que fazer reserva antes, e o Beto conseguiu fazer isso, fomentar um público. E criar uma cultura de assistir teatro no final de semana. Isso. Muita gente me manda um WhatsApp assim, o que vai ter peça esse final de semana?
mando pro Beto, o que vai ter lá esse final de semana? Sim. Vai ter isso. Aí eu repasso. Sim. Entendeu? Porque o pessoal gostou. E assim, na crise que a gente tá, você pagar R$80 uma peça, gente, a gente precisa comer, inviável, né? Agora 10 dá pra pagar numa boa. Numa boa. Inclusive dá pra ir todo final de semana. Todo final de semana. Porque ainda dá metade se fosse pagar uma peça de 80 uma vez só. Exatamente. Então, dia, horário, Lê, vamos repetir. Vai ser dia 21 vai ser fechado. Sábado? Sábado é um próximo. evento fechado. Que vai ser a pré-estreia, assim, para autoridades, imprensa, equipe técnica, a família, tio, cachorro, papagaio. As pessoas Os colaboraram, envolvidos, né? os envolvidos. Os envolvidos, né? E no dia 22 vai ser aberto para a população, que é no domingo, às 20h30. É entrada franca, não vai pagar nada, só peço a vocês que cheguem um pouquinho antes para poder retirar a cortesia. Um bilhete de cortesia, né? Tem que retirar o ingresso na hora, para a gente ter um controle de da capacidade do local. Qual é a capacidade lá? Está com 120. De 120 lugares. 120 lugares. Cabe até mais para as apresentações de teatro, cabe até mais. Sim. Mas Um para a exibição do filme a gente fechou em 120. Tá. Por causa da projeção, da distância Certo. que tem que ter da tela e tudo. Então foi 120. Então vamos repetir, sábado, no dia 21, será o lançamento nacional, mas vai ser para os envolvidos no grupo, né? E no domingo, 20h30, no mesmo local, no Centro Cultural de Taubaté, aí para a população como um todo. Né? Devendo quem for interessado, quem quiser participar, chegar um pouco antes, porque o convite é gratuito e é retirado no próprio local no mesmo dia. Aliás, na mesma hora, algumas horas antes, no Centro Cultural, que fica ali na Praça Coronel Vitoriano, número 1. Isso, que é em frente à Procuradoria do Estado, ou a Defensoria Pública? A Defensoria Pública. Muito bem. Então, A casa, eu acho que é a casa... A Casa da Criança também, a Casa da Criança, né? É um bom ponto de referência. Bom, e depois de apresentado no sábado e no domingo, aqui em Taubaté, já tem uma noção, alguns lugares, algumas cidades que a peça de filme será exibido? O Ivan, que faz parte da equipe técnica, que fez a edição, foi o câmera da gente lá, o cameraman dele, ele tem uns contatos em Jacareí. Me parece que o Beto está vendo uns contatos no Sesc e também em Quiririm, na estação Quiririm. Sim, mas já tem algo definido? Não, estamos fazendo contato, acertando a agenda, essas coisas. Mas se alguém quiser, por exemplo, associação de bairro, tiver interesse... É só mandar Como é que faz? Só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Número? 98805-4885. Repetindo? 98805-4885. É o meu WhatsApp, pode mandar para mim e a gente conversa. E vamos com o maior prazer. Associação de bairro, escolas, pessoal da faculdade de comunicação, de artes cênicas, de cinema, Sim. de assistente social, fica à vontade. A gente vai com o maior prazer. Quem quiser assistir, quiser a presença do filme na sua comunidade, é só entrar em contato. E também pode escrever aqui para nós, para a TV, que nós repassaremos a informação para o Alessandro. Mas nada como falar diretamente com ele. Mais alguma coisa gostaria de acrescentar? Eu gostaria de na verdade, acrescentar o seguinte, fazer uma homenagem, né, deixar aqui a nossa gratidão ao Marcos Boca, que faleceu há um mês atrás, que ele seria um dos atores da peça, mas no dia ele não pôde gravar e eu acabei fazendo a partezinha que ele ia fazer, mas assim, ele enriqueceu muito o texto, a obra toda com a música, porque ele era um excelente cantor. Sim. E o Pedro fez uma letra magnífica e assim, a voz dele é de um impacto tão grande quando você uniu as imagens e a música dele, a musicalidade dele toda, encaixou tão bem
Sim. Que foi, eu acho que ele lá em cima falou assim, vamos fazer um pilim-pim aqui para isso ficar bom, porque encaixou tão bem, e assim, era uma pessoa que a gente fazia questão de estar ao nosso lado nesse momento, e com certeza deve estar, não em carne e osso, mas em espírito. Sim. Né? Então, Marcos, onde você estiver, muito obrigado pela sua colaboração com o filme. Tá certo. E Pedro, faltam 3 minutinhos. Então, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando para a gente poder divulgar o trabalho, a TV Cidade também, pela oportunidade, e aproveitar para fazer um convite para as pessoas. Vamos colocar aqui o seguinte, embora é um tema forte e tal, mas primeiramente não deixa de ser lazer. Sim. A intenção também que torne-se uma coisa prazerosa para as pessoas que vão lá, certo? Eu não tenho intenção de sair as pessoas amarguradas. A vida já está difícil ainda, mas não é isso. A gente espera que seja uma coisa boa, que as pessoas gostem, que seja prazeroso. É essa a intenção da gente. E agradecer a oportunidade, e agradecer as pessoas que compareçam lá. Depois da apresentação, a gente espera ver se consegue conversar, né? Fazer um debate. Precisa voltar isso. As pessoas precisam conversar, precisam debater, precisam começar a entender. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp. Não, tem que começar, as pessoas têm que começar a entender também o momento. Quem sabe pode dar até um debate político que está tão... E não sem contar também... Que isso faz bem também, né? E sem contar que a peça original também será apresentada no dia 4 de junho. É um outro convite que a gente quer fazer, porque é o seguinte, foi até uma ideia do Beto, falou assim, gente, porque depois vocês não fazem a apresentação da peça, para que a pessoa possa comparar a linguagem de teatro com a linguagem de cinema. Sim. No primeiro momento a gente achou, será que vale a pena? Mas depois a gente sentou e refletiu e achou que seria bacana. A pessoa vai ver o filme, ver como que é a linguagem do cinema, e depois vai e assiste a peça de teatro e observa a linguagem teatral. Tá certo. Então, a peça vai acontecer no dia 4 de junho, às 20 horas, no Centro Cultural também. A gente vai fazer uma nova divulgação. Está convidado para assistir os filmes neste final de semana e no dia 4 de junho a peça. Meus amigos, faltam 1 minuto. Muito obrigada pela presença de vocês. Pedro, é sempre um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação conversar com você. Meu amigo, meu irmão, Deus lhe pague por tudo. Eu que agradeço. Né? Estar com a Sônia é sempre muito bom. Esse aqui é produtor, já foi produtor deste programa, já foi produtor de outro programa nosso também. É um companheiro maravilhoso, sempre que solicitado nos atende com o maior carinho, com a maior alegria e com o máximo de competência. Agradecer a Cláudia e o Jefferson também pelo espaço aqui na TV Cidade, que sempre nos deu o espaço para fazer divulgação, para falar do nosso trabalho. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Jefferson. Eu não falo nem para vocês voltem sempre. Vocês sabem que são permanentemente intimados para voltarem aqui sempre. Muito obrigada. Desejo sucesso no evento do final de semana. Estaremos lá, com certeza. E a você de casa. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu companheirismo. Reforço e renovo o convite para esse final de semana assistir o lançamento do filme O Pão Nosso de Cada Dia. E a semana que vem estaremos aqui novamente para apresentar mais um programa Cidade em Debate. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho e tenha desde já um belíssimo início de final de semana.